Olá, queridos, graça e paz. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Quero saudar você, quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é muito bom estar aqui com vocês novamente. Me sinto muito feliz e quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero também me dirigir aos nossos queridos e amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Você também é o nosso convidado para estar junto conosco neste momento, acompanhando a palavra do Senhor. Amém? Chegou o momento de nós estarmos ministrando a palavra do Senhor, estarmos sendo ministrados pela palavra do Senhor. E eu te peço nesta hora que, aonde quer que você esteja, você ore comigo, para que o Senhor possa falar de forma poderosa aos nossos corações. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, te damos graça por todas as coisas que o Senhor é e o que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos amados irmãos, na vida da tua igreja. Quero neste momento pedir que o teu Espírito Santo tome a nossa mente cativa ao Senhor, que o Senhor possa falar de forma poderosa aos nossos corações, que nós possamos sair deste dia, desta noite, com a tua palavra guardada em nossos corações, Senhor. Muito obrigado pela provisão, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelos livramentos, pelo teu cuidado. Muito obrigado porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Graça te damos por tudo. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus, e que aonde quer que esteja uma pessoa ligada neste momento, nos acompanhando de forma online neste momento, ou uma pessoa que amanhã ou depois estará vendo este vídeo gravado nas redes sociais, no canal da Igreja Batista Monte Hermon, localizado aqui em Mussurunga, no canal do YouTube, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, falar também ao coração dessa pessoa. Muito obrigado por tudo e continua conosco. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amados, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, darmos continuidade a este culto, eu quero te pedir que você continue se inscrevendo nos nossos canais, nas redes sociais também, Igreja Batista Monte Hermon, aqui em Mussurunga. Também temos lá a nossa rede social no Facebook, no Instagram, e que você possa estar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Nós vamos estar passando também no decorrer do culto os dados bancários da nossa igreja. Você, nosso querido e amado irmão, que porventura queira estar trazendo seu dízimo, suas ofertas, você tem a oportunidade de estar fazendo a sua transferência direto para a conta da igreja, ou, se você preferir, pode estar se dirigindo também ali no templo, no setor H, e entregando a tua oferta de forma presencial. Amém? Deus te abençoe. Desde já eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Amados, eu quero conversar um pouquinho com vocês essa noite sobre o que nós estamos vivendo nestes últimos tempos. Sei que isso já foi batido, isso já foi conversado de várias formas, de diversas maneiras e por muitas pessoas, por muitos irmãos, não só na nossa igreja, como também alguns irmãos que estão compartilhando palavras nas redes sociais. Mas esse é um assunto a qual nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar esfriar, porque nós sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você que, apesar de todos os momentos difíceis, Deus continua sendo Deus e Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero compartilhar com você um pouquinho o que eu tenho sentido na realidade em algumas pessoas. Algumas pessoas chegam para mim e conversam sobre isso que a gente vai conversar nesta noite, né? Algumas pessoas eu tenho visto, alguns jovens, alguns senhores, algumas senhoras, e o fato é que nestes últimos tempos, queridos, sobretudo neste último ano e meio que a gente tem passado, a gente tem visto na realidade muitas pessoas serem levadas por todo tipo de onda, né? As pessoas sendo levadas por todo tipo de onda, por movimentos e modinhas que no final de tudo não as levou, não a levará e não tem levado essas pessoas a lugar nenhum. A verdade é que essas modinhas, esses burburinhos, essas
coisas que estão na mídia, essas coisas que as pessoas muitas das vezes estão compartilhando, não tem nos levado a nada e não nos levará a lugar nenhum. Nós precisamos estar focado naquilo e naquele que nos levará a algum lugar. E por que essas coisas têm acontecido? Por que as pessoas têm passado por algumas dificuldades, têm passado por algumas coisas e não têm chegado a lugar nenhum? Amados, porque para que nós possamos chegar a algum lugar, é preciso primeiro que nós descubramos o nosso caminho. É necessário que antes de que a gente percorra a caminhada, que nós descubramos para onde nós queremos ir, qual é o nosso caminho. Nós precisamos descobrir qual é o sentido da nossa vida, qual é o nosso sentido. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Amém? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite, neste dia, sobre propósito. Mais especificamente, eu quero conversar um pouquinho sobre o perigo de vivermos uma vida sem propósito. Todos nós precisamos ter um propósito na vida, todos nós precisamos sonhar, todos nós precisamos ter objetivos, todos nós precisamos ter propósitos na nossa vida. E quando nós não fazemos isso, quando nós não temos isso bem elaborado, isso bem nítido e claro na nossa mente, nós vamos descobrir mais cedo ou mais tarde que nós estaremos fadados a não sermos felizes em nossa caminhada. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Amém? Como eu disse para vocês, nesses últimos tempos, temos visto pessoas, principalmente os jovens, sem nenhum tipo de esperança. Os jovens, eu tenho visto isso de perto, eu tenho testemunhado muitos jovens que parece que nesses últimos tempos, muito mais do que nunca, têm vivido um dia após o outro, achando que não tem futuro. Tenho visto jovens vivendo sem esperança no futuro. Tenho visto pessoas vivendo sem nenhum tipo de brilho em sua vida por conta de que eles perderam a esperança no futuro. E isso tudo, querido, por conta do que eles têm visto nos outros. E nós precisamos entender que nem sempre o outro é critério para que eu construa o meu propósito. Você pode tomar como exemplo, você pode tomar como base, sim, mas você não pode depositar o seu futuro se moldando ou construindo ele em cima da vida de outra pessoa. Sobretudo, querido, o que nós temos visto nas redes sociais. As redes sociais, ela tem nos mostrado uma realidade nada real. Vou repetir isso. As redes sociais têm nos mostrado uma realidade nada real. Muitas das vezes nós temos visto pessoas felizes, temos visto pessoas prósperas, promissoras, mas que quando nós vamos estudar a vida dessa pessoa a fundo, são pessoas frustradas, tristes, sem esperança, sem propósito de vida, a não ser aquele de maquiar a sua realidade. Amém? Os jovens de hoje não sonham, mais os seus próprios sonhos. E eu posso estender isso não só para os jovens, mas também para as outras pessoas. Tem pessoas vivendo o sonho do outro. Aquilo que eu vejo no outro, aquilo que eu vejo o outro expressar,
nas redes sociais, nas mídias, é o que eu muitas das vezes penso que é o que eu quero para mim. Mas a sua realidade é a sua realidade. Você precisa construir a sua vida em cima da sua realidade. Você precisa ter propósito. Você precisa ter propósito. Amém? As pessoas ficam sonhando os sonhos de outros e por isso muitos perdem a esperança no amanhã, pois a realidade é muito diferente do que elas veem. E eu tive um exemplo conversando com algumas pessoas, e eu converso sempre com alguns amigos, alguns colegas lá no trabalho, e uma colega de trabalho me disse assim: Ney, meu irmão fala muito isso. O irmão dela tem 8 anos, 9 anos de idade, se eu não estou enganado, 7. E ela disse que, pelo que ele tem visto nas redes sociais, nos canais do YouTube, aquelas pessoas que ele acompanha, ele fica dizendo que ele não vai conseguir nunca ter aquilo que aquelas pessoas têm. Por quê? Porque ele está construindo os seus sonhos, está construindo a sua realidade baseado naquilo que ele tem visto. Na realidade do outro e não em cima da sua realidade. Se eu construo os meus planos em cima da minha realidade, eu tenho o poder de transformá-la e conseguir aquilo que eu preciso ou que eu almejo, aquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? Para que nós possamos continuar, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso com relação o perigo de vivermos uma vida sem propósito. Abra o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo de número 13. Amém? Acompanhe comigo, pegue a palavra do Senhor e vamos ler. Lucas capítulo 15, versículo 11. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Eis aí a tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, nós podemos ver na vida desse jovem, a passagem que nós lemos aqui, a passagem é a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida, mas que Deus falou de forma diferente no meu coração esses dias. Porque nós precisamos entender que, principalmente nós jovens, que nós não precisamos, querido, nós não devemos ficar com o que o mundo tem imposto para a gente, com aquilo que o mundo tem nos apresentado, com aquilo que o mundo tem nos forçado a viver. Nós precisamos construir o nosso propósito de vida em cima daquilo que Deus tem para nossas vidas. Fique com o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Não construa os seus sonhos apenas na sua realidade. Não construa os seus propósitos, não tenha o propósito apenas naquilo que você quer para a sua vida, mas alinhe com os sonhos de Deus para a sua vida. E quando eu digo isso, eu quero dizer para você que isso é algo entre você e Deus, entre o que diz a palavra e a sua realidade. Não é ninguém, não sou eu, nem ninguém que vai dizer para você qual é o seu propósito de vida diante de Deus. Deus falará com você. Não deixe que moldem o seu propósito para que você não tenha uma vida frustrada em cima dos seus sonhos, em cima daquilo que você esperava e não alcançou, porque você preferiu trilhar o caminho dos outros. Deus tem o melhor para você. Amém, jovens? Olha o que ele diz na palavra dele lá no 1 João, no capítulo 2, no versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens,
porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Você, querido, já venceu, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, os seus propósitos, os seus planos em Cristo não poderão ser frustrados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Nós precisamos descobrir o nosso propósito de vida. Ter um propósito claro na vida é saber onde quer chegar e, sobretudo, dispor da energia necessária para enfrentar a trajetória, que certamente não será fácil, mas será vitoriosa. Amém? Certamente a caminhada não será fácil, mas será vitoriosa. O que é que Jesus diz em João 16:33? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nós precisamos construir o nosso propósito de vida em cima dos nossos sonhos, em cima dos nossos objetivos, em cima dos nossos projetos, sobretudo alinhando com os planos que Deus tem para a nossa vida, com os planos que Deus tem para a humanidade, com os planos que Deus tem para mim dentro da sociedade. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu sem um objetivo. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem uma missão neste mundo. Apesar de não sermos dele, é o que a palavra de Deus diz. Amém? Ter um propósito na vida é descobrir que você não é um acaso. Se descubra, se conheça, pois só se conhecendo é que você será capaz de ir ao encontro do seu propósito. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, queridos, que muitas das vezes nós, as pessoas, não têm buscado se conhecer. E por não se conhecer, elas não conseguem, terminam não conseguindo descobrir quais são os seus propósitos de vida, ou qual é o seu propósito de vida. E principalmente qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele escolheu uns para uma coisa, Ele escolheu uns para outra, mestres, apóstolos, profetas, pastores. Você é o escolhido. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você ainda não descobriu, está na hora de descobrir. Amém? Nós precisamos descobrir, queridos, qual é o sentido da vida. Ou melhor ainda, qual é o sentido da minha vida? Qual é o seu sentido de vida? Por que você vive? Para que você vive? Para ser levado um dia após o outro por todo vento de doutrina? Para ser, me perdoe pela palavra, mas como a gente tem um ditado que diz aí, a gente não, mas um ditado que diz aí, para ser Maria vai com as outras, mais um na multidão? Não. Você tem um propósito de vida, você tem um objetivo que precisa ser descoberto. E eu estou falando isso no seu propósito pessoal, no seu propósito de vida pessoal, no seu eu mesmo. Porque o propósito de Deus para a sua vida está claro. Quando Ele te dá um chamado, está claro na palavra dEle. Ok? Eu quero aqui, queridos, neste momento, deixar para vocês algumas dicas para que você possa encontrar o seu propósito de vida. Amém? Primeiro, quer anotar? Se você quiser. Primeiro, explore as coisas que você gosta de fazer e o que é mais fácil para você. Lembra lá do que eu falei? Que muitas das vezes nós temos construído os nossos propósitos em cima da realidade que nós temos visto no outro.
Mas nem sempre você gosta mais daquilo, nem sempre aquilo é mais fácil para você. Então você precisa explorar as coisas que você gosta de fazer e que é mais fácil para você. Ok? Segundo, descubra quais qualidades você quer expressar para o mundo. Você tem uma missão, eu disse para você aqui neste mundo. Você precisa descobrir quais são as qualidades, quais são as suas qualidades que você quer expressar para o mundo. Você está aqui para contribuir com a sociedade. Amém? Terceiro, após você explorar aquilo que você mais gosta de fazer, que é mais fácil para você, depois que você descobrir quais são as suas qualidades que você quer expressar para o mundo, terceiro, parta para a ação. Não fique só nos planos, não fique só no papel, não fique só na sua cabeça. Parta para a ação, coloque em prática. Viva essa realidade, viva o seu propósito, viva o caminho que te levará ao seu propósito. Ok? Quarto, use seu coração, mas não se entregue apenas à emoção. Querido, tem coisas que nos causam uma emoção momentânea, um bem-estar momentâneo, mas não é o seu objetivo principal, não é o seu propósito principal de vida. Aquilo te faz bem? Massa, ótimo, continue fazendo, mas aquilo pode ser um propósito secundário para a sua vida. Você precisa descobrir qual é o seu propósito principal, qual é a razão da sua existência. Amém? Quinto, ajude o próximo. Quando nós ajudamos ao outro, quando nós fazemos pelo outro alguma coisa, nós terminamos descobrindo, muitas das vezes, qual é o nosso propósito, o que é que nos faz bem. Ok? Sexto, deixe de lado os arrependimentos, principalmente aqueles por não ter tentado fazer. Querido, se você, por algum motivo, fez algo e não deu certo, não se arrependa por isso. Se porventura você queria ter feito algo, mas não conseguiu fazer, também não se arrependa por isso. A vida ela é feita de altos e baixos e o seu propósito irá surgir a partir do momento que você começar a se conhecer e a entender que esses propósitos são naturais. Esses propósitos surgem de forma natural. Olhe para dentro de você. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Amém? Não viva uma vida tanto faz. Sabe aquela coisa que para mim tanto faz? Se eu for para tal lugar, tanto faz. Se eu construir isso, tanto faz. Não. Não viva uma vida tanto faz. Sabe por quê? Porque tanto faz é escolha de quem não quer ter escolha. Escolha algo. Escolha um caminho. Escolha um sentido. Tenha objetivos. Construa, descubra, busque o seu propósito de vida. Amém, queridos? Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. Vejamos aqui na palavra de Deus alguns exemplos, alguns versículos que nos mostram o quanto o nosso Deus ele é um Deus de propósito. Jesus não veio a este mundo, Ele não se desfez da sua glória e veio habitar na terra sem propósito. Ele tinha um propósito para fazer aquilo. Ele simplesmente não acordou um dia e resolveu, pai, eu quero ir lá. Para quê, meu filho? Não, para isso. Não tem propósito naquilo que Jesus fez. Por mim e por você. Ele veio para morrer por nós, morrer pelos nossos pecados e nos salvar e nos dar a vida eterna. Amém? Vejamos alguns exemplos de alguns versículos que nos mostram o quanto o nosso Deus ele é um Deus de propósito. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Louvado seja Deus. Jesus veio a esta terra com um propósito. Deus tem propósito para nossas vidas. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia! Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Descubra qual é o propósito de Deus para você, para a sua vida. Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Salmos capítulo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém, queridos? Você viu como nosso Deus é um Deus de propósito? Tenha propósito na sua vida também. Amém? Nós precisamos descobrir e entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu não estou falando, queridos, de um propósito geral, que é ser adorador, que é ser um discípulo de Jesus, que é ministrar a palavra, que é fazer discípulos, como está lá escrito em Mateus, que é levar o evangelho, as boas novas a toda e qualquer criatura nos quatro cantos desta terra. Eu estou falando de um propósito específico que ele tem para você, de um propósito específico que ele tem para a minha vida. E esse propósito não sou eu, não é ninguém que tem que te dizer, é você e Deus. Você precisa descobrir, você precisa buscar de Deus esse propósito para a sua vida. Amém? Paulo, nosso querido e amado irmão Paulo, ele tinha um propósito de vida. Ele tinha um propósito de vida antes de conhecer a Jesus. Ele já era um cara de propósito, porque ele fazia tudo aquilo que ele achava que era certo, aquilo que ele tinha como certo na sua vida, que era perseguir aos cristãos. Mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, que Jesus o encontrou e o transformou, ele também buscou ter em Deus um propósito de vida. E Paulo viveu essa vida de propósito, ele vivia uma vida de propósito. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, 21. Olha o que Paulo escreve. Paulo tinha como propósito de vida viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Louvado seja Deus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, pois por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem propósito para nossas vidas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir qual é o seu propósito de vida. Amém? Para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar 3 conselhos para que você possa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Primeiro, oração. Oração. Embora às vezes
não pareça ter sentido nós ficarmos ali de olhos fechados conversando, orando o tempo todo com Deus, parecendo que alguém que não responde, né? Às vezes nós oramos e não vemos a resposta de Deus, parece que nós estamos conversando com alguém que não responde. Não. Ore. Muitas das vezes o silêncio de Deus é um sim para você. Muitas das vezes o silêncio de Deus é um sim para você. Nem sempre o silêncio de Deus é um não. Você precisa descobrir qual é o propósito dele para a sua vida. Às vezes a resposta dele está no silêncio. Está numa brisa suave tocando o seu rosto. Amém? Segundo, quer descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Conheça mais a Ele. Leia mais sobre esse Deus. Leia a palavra. Medite nela de dia e de noite. Busque conhecer mais e mais de Deus. Amém? Só conhecendo a Ele, só buscando a Ele, é que nós conseguiremos entender qual é o propósito dele para nossas vidas. Amém? Terceiro, confie nele. Possa ser que as coisas pareçam estar dando tudo errado. Possa ser que pareça que o céu está de bronze, que as coisas estão fechadas para você, estão fechadas para a sua vida, mas continue crendo, continue confiando. Ele tem o melhor para você. Ele tem um propósito de vida para você. Amém? Descubra o seu propósito de vida e seja feliz. Não se torne uma pessoa frustrada por não descobrir qual é o seu propósito de vida. Quantas e quantas pessoas nós temos visto viver os sonhos de outros, viver os ministérios de outros, viver a profissão de outro. Eu sou médico hoje em dia porque meu pai e minha mãe queriam que eu fosse médico, mas a minha vontade mesmo era ser um pintor de rua. Seja feliz. Descubra o seu propósito e seja feliz. Não viva os sonhos dos outros. Amém? Descubra o propósito de Deus para a sua vida e seja completo. Amém, queridos? Você só será completo. Você só terá a plenitude de vida a partir do momento em que você descobrir qual é o seu propósito e qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar e continuar falando ao seu coração durante todos estes dias, durante essa semana. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar derramando graça sobre a sua vida. Amém? Que nestes dias, que nesta noite, você possa buscar de Deus qual é o seu propósito de vida e qual é o propósito de vida dele para você. E alinhe os dois. Quando os dois propósitos estão alinhados, tudo é melhor. Nós nos tornamos completos e somos mais felizes. Amém? Obrigado por você estar acompanhando esta palavra até o final. Quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e te lembrar, se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Monte Hermon, dê o seu joinha, dê aquele like. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser. Um abraço, paz. Deus abençoe.